Amém. Gilson, ora então por nós, por favor. Senhor Deus e Pai, Deus amado, Deus poderoso, neste momento, Pai, estamos aqui, ó Pai, para te louvar, te agradecer-te e pedir, Pai, que o Senhor venha, Pai, usar, Pai, teu filho, Pai, que vai estar ministrando essa aula para nós, que nós venhamos, Pai, absorver, Senhor, o entendimento que o Senhor quer propor em nossas vidas. Deus, abençoa a nossa turma, abençoa, Pai, o professor, os alunos, que possamos, ó Pai, ter uma aula abençoada e conduzida pelo Espírito Santo. Assim que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sejam bem-vindos, chegaram mais. Irmãos, então hoje nós vamos, já justificando, então o irmão do Espírito já tinha conversou comigo semana, ele tinha um compromisso hoje. Eu me fiquei convite de hoje estar ministrando com vocês a aula, né? Como a gente comentou já, é um livro curto, vocês podem ver que é um livro bem menor, então a intenção nossa é finalizar ele com hoje mais uma outra aula que já vai finalizar esse assunto, tá? Depois nós passamos para o nível 2 que vai dar continuidade. Semana que vem, já vou dar o recado já do começo, não teremos aula, tá? Semana que vem não teremos aula porque temos reunião de obreiros, certo? Então muitos obreiros precisam estar lá. Na outra segunda, a princípio, tem a segunda de primeira, nós vamos ter aula, já conversei com os pastores, tá? Então aqueles dos empresários ficam liberados, né? Até os pastores ficam para estarem participando do culto, né? Mas aqueles que daí não, os que não são empresários, enfim, vão estar normal na aula aí, a gente vai fazer aula, porque senão vai se alongar demais, né? Ok? Depois a gente vai fazer as aulas gravadas, como sempre, então aqueles que não estiverem naquele dia podem depois acompanhar o conteúdo aí. Página 27 do nosso livro. Hoje, então, nós vamos falar um pouco da filosofia do povo grego, né, da Grécia. Vamos falar também um pouco mais adiante, do mundo grego, né? Então, como a gente sabe, a gente está estudando agora a parte de sociologia do Novo Testamento, então como que a época, qual eram os acontecimentos, como as culturas dos povos, né, a parte social ali da região, da Mesopotâmia, da região onde se desenrolou, então, o Novo Testamento, para a gente entender muitas vezes aspectos do que é falado, por que a Bíblia trata de tal maneira, por que o apóstolo, né, enfatiza algumas questões. Então tudo isso a gente vai começando a entender quando a gente fala e começa a entender como a sociedade se regia naquela época, como as cidades eram, né, a organização. Então a última aula, a primeira aula, né, a gente foi falado forte ali sobre a questão, assim, até bem enfatizado sobre a questão da deusa Diana, que é a deusa de Éfeso ali, né, toda adoração, tudo que existia voltado à deusa Diana ali, que era muito cultuada nesse aspecto. Então hoje nós vamos falar um pouco mais da filosofia grega, que é tão conhecida, né, por causa de Platão, que a gente ouve muito falar na escola, aprende filosofia muito baseada na escola grega, né? Então a gente vai falar um pouco. É um assunto mais teórico, então nós vamos seguir bastante ali o livro, não tem como fugir, porque também é uma questão mais, né, histórica ali para a gente estar estudando. Tá? Então a gente vai dar uma olhadinha em algumas partes, vamos ir comentando, né, e vamos tratando. Nós vamos começar aqui na introdução, a gente vai ler um pouquinho aqui, um pedacinho para a gente entender, né, o começo ali. Então a palavra filosofia, ela é de origem grega, é formada por dois radicais, né? Philos, que significa amor fraterno e respeito entre iguais, e sofia, que significa sabedoria, tá? Então a filosofia, ela seria a amizade, né, com a sabedoria, ou seja, o desejo de saber, né? Então a filosofia indica o estado de espírito que a pessoa, ela ama, né, e ela deseja o conhecimento e estima a procura e o respeito do conhecimento. Então o conhecimento está acima das outras coisas, ela tem um desejo profundo do conhecer. Então essa seria a ideia básica ali da palavra filosofia, né? Logo, então, o filósofo, aquele que se diz o filósofo, fala: senhor irmão, pode chegar? Ele teria esse desejo profundo por conhecer, né? Pelo conhecimento. E que conhecimento, né? Então aí dentro da filosofia grega, no segundo parágrafo ali, vai dizer que a filosofia é entendida como aspiração ao conhecimento racional, lógico e sistemático da realidade natural e humana, da origem das coisas do mundo e das suas transformações, da origem e das causas das ações humanas e do próprio pensamento. É um fato tipicamente grego. Então essa ideia, né, de estudar todos esses aspectos do natural, de onde vêm as coisas, o porquê do pensamento, o porquê de tal coisa, né? Então
Então era muito ligado à filosofia grega, esse pensamento grego que deu origem a muitas escolas, né, que a gente vai também estar vendo ali na continuidade, né? Então, quando se diz que a filosofia é um fato grego, o que se quer dizer é que ela possui certas características, apresentando certas formas de pensar e de exprimir os pensamentos, estabelece certas concepções sobre a realidade, o pensamento, a ação, as técnicas que são completamente diferentes das características desenvolvidas por outros povos e outras culturas. Amém? E aqui no último parágrafo também vai falar sobre isso. Olha, como no período no Novo Testamento a religião do Império se degenerara, né, em mero ritualismo ou em superstição exacerbada e ignorante, os homens cultos da época buscavam na filosofia grega respostas para as questões essenciais do existir. Muitas foram correntes filosóficas recorridas e as principais foram. Então, veja que a gente vai ver várias aqui, são só as principais. Tem muitas correntes de pensamento, muita gente dando opinião de tudo para tudo, né? Mas é interessante que quando fala, né, que chegou nesse momento, a gente pode perceber, inclusive pela palavra, né, o quanto o povo de Deus se afastava, né, cada vez mais da lei, se afastava, se distanciava de Deus, dá para se dizer assim. Ainda mais aqui no período interbíblico, a gente teve então os 400 anos de silêncio, que causou até uma separação maior do povo, né? A gente vai ver também ali, nesse período interbíblico, quando se levantam, como já foi bastante explicado, né, a revolta dos Macabeus, e dentro dessa revolta, que hoje, né, o livro de Macabeus é um livro apócrifo, né, mas a gente vai ver historicamente então, que o povo também se desvirtuava, começa a fazer culto a mortos, de uma série de desvios, né? Então, como falei, o povo já estava desviado, digamos assim, bastante da palavra, do próprio povo judeu, né? E em muitos casos vivendo algo ritualístico, né? Isso às vezes nos faz pensar para os nossos dias atuais, né? O quanto muitas vezes nós nos pegamos da mesma maneira, né? Vivendo o que a gente pode chamar de religiosidade de fato, que é viver algo ritual, lá eu vou à igreja, né? Se torna algo ritualístico, um hábito de fazer aquilo, né? Mas nem sempre a pessoa está com o coração efetivamente naquilo, ou está com o coração em Deus, está buscando a Deus, está próximo do Senhor. Então às vezes se torna uma pessoa religiosa. E isso às vezes é pior do que ela não conhecer a Cristo, né? Então é algo que a gente sempre pensa sobre isso, né? Será que a minha vida cristã ela é verdadeira ou será que eu estou só na vitrine, né? Isso é uma indagação que a gente precisa sempre nos fazer, né? Se aquilo que a gente está participando, se não está virando algo só ritual, se a gente está realmente profundamente comprometido com isso, né? Eu sempre dei esse exemplo, se eu já dei isso, me desculpe, mas vou dar de novo. Um exemplo de religiosidade que a gente sempre falava, né? Que eu contava uma história e eu acho esse exemplo muito interessante. Que a mulher casou e ela foi fazer um peixe para o marido. Alguém já ouviu essa? Não, um outro, então tá. Foi fazer um peixe para o marido, certo? E aí ela cortou a cabeça do peixe. E o marido achou interessante, né? E aí perguntou, escuta esposa, mas por que tu cortou a cabeça do peixe? Sabe que eu não sei, eu cortei porque minha mãe cortava. E aí ela me ensinou assim, eu cortava, eu cortei também. Ah, interessante. Então vamos pedir para tua mãe. Eles foram e perguntaram para a mãe, né? O Ivan falou, ô sogra, por que vocês cortam a cabeça do peixe? Por que ensinou a minha esposa a cortar a cabeça do peixe? Olha, na verdade a minha mãe cortava. E aí eu aprendi assim e eu cortava também. É interessante, ela ficou curiosa, ela disse, então deixa que eu vou perguntar para a avó. Aí ligou para a avó e disse, ô vó, por que tem que cortar a cabeça do peixe? Aí a avó respondeu, olha, por que vocês cortam? Eu não sei, mas eu cortava porque a minha forma era pequena. Né? E isso expressa muito a questão religiosa, né? Que às vezes a gente fala assim, aquele conhecimento empírico é passado de pai para filho, e às vezes a gente toma como uma verdade sem analisar se aquilo é fato. Então uma das principais questões que nós como cristãos devemos ter, por isso que diz que a ignorância ela manobra as massas, né? Ela deixa as pessoas vulneráveis. Quando você não olha se aquilo é certo, se não é errado, você não se guia por pessoas que se colocam na frente do povo, assim, seja um líder religioso, seja um líder político, né? Quando a pessoa não busca conhecimento, ela acaba se deixando
levar. E a religiosidade não é nada mais do que isso, né? Um dia eu lembro que meu pai brigou comigo porque ele disse que não podia deixar o chinelo do lado da cama trocado, porque não sei o que. Eu disse, mas e da onde que saiu isso? Qual é a lógica? Não, porque minha mãe ensinava que era assim, o pai e a mãe falavam, e tá falado, né? Chinelo virado, a mãe morre. Tinha umas coisas assim, sabe? Mas eu quero dizer assim, olha como a religiosidade, né? E a gente percebe que, de certa maneira, o povo cristão, também o povo judeu, ele acabava se levando também por muitas questões religiosas. E a miscigenação, né? A própria cultura judaica vai se enfraquecendo, as culturas pagãs vão entrando e vai criando uma misturança, e daqui a pouco casa o pai judeu com a mãe pagã e vice-versa, e daí já mistura um pouco de cada coisa, quando vê, né, os filhos desses já estão misturando tudo. Então existia muito vai se perdendo, né, a essência. Então nós também, enquanto pais, né, alguma preocupação que nós temos que ter com nossos filhos, tudo deve gerar neles a curiosidade e dizer para eles, não aceitem o que o pai e a mãe falam como verdade, em se tratando da palavra, né? Veja se a palavra diz mesmo isso, né? Porque muitas vezes talvez eles possam nos abrir os olhos para algo que a gente talvez até esteja fazendo errado. Então isso é importante para nós, a gente buscar, né, o conhecimento. E a teologia tem esse viés também, de nós olharmos, discutirmos e tal, para a gente também não aceitar tudo que se fala em cima de um púlpito, mesmo nos nossos púlpitos, como verdade absoluta. Eu acho que não seria o único aqui dizer que eu já ouvi, não uma, mas muitas heresias em cima dos nossos púlpitos, né? Às vezes até sem uma intenção clara, às vezes por falta de conhecimento, ou por ter sido também ensinado errado, mas a gente já viu várias, né? Às vezes a pessoa pregando heresia. Mas Oséias também fala, deixa bem claro na carta dele, né? O meu povo perece por falta do conhecimento. De conhecer, exatamente. Então, quando você começa a conhecer, então é interessante, né? Algumas igrejas, né? Alguns lugares, a própria palavra vai mencionar que deram crédito a Paulo. Agora não vou lembrar bem certo qual das igrejas as cartas ali. Vocês me perdoem a gafe, eu tenho essa dificuldade de memorizar o livro, enfim. Mas numa das igrejas, a palavra fala que eles, vendo que o que Paulo falava, eles iam conferir, né? Que o que o Paulo dizia, foi profetizado e tal, eles viam que estavam de acordo, eles iam consultar, iam ver que estava realmente correto com aquilo que tinha sido profetizado. Então eles deram crédito a Paulo, porque o que ele falava fazia sentido, estava na palavra. Eles conseguiam ver aquilo, né? Sendo cumprido aquilo que tinha sido profetizado. Então é importante a gente ter essa noção, né, de sempre buscar esse conhecimento. Okay? Então, dentre esse momento então, na Grécia, nós vamos ver, dentro das filosofias, vários dessas chamadas escolas filosóficas. Né? Cada louco lá pensava de um jeito, cada pessoa tinha seu, né, modo de enxergar. E aí criava-se então uma escola. Então, uma das mais conhecidas, né, que vamos começando ali na 27, vai falar ali do platonismo, né, que seria a escola de Platão, né, que seguiam a doutrina de Platão. Então, essa corrente filosófica, ela ensina que o mundo material é a sombra do mundo real. Que no caso de Platão, ele acreditava que o mundo real era uma concepção de ideias, né, e que na verdade a realidade, né, material, ela basicamente seguia essas ideias. Né. Então, para ele, se a gente olhar ali, né, modelos perfeitos e eternos que só podiam ser percebidos pelo espírito, que eram as ideias, né? E aí o mundo real meio que seguia só replicava, só refletia isso. Então, no platonismo, o conhecimento é salvação e o pecado é ignorância, né? Então, para eles é assim, o conhecimento me salva e o pecado me condena, e a ignorância é como se fosse pecado, né? Condena, né? Então essa era uma das escolas aí do Platão, né? A síntese principal, né? Mas vocês podem também ler com calma, né? Ok? A segunda escola, então, é o gnosticismo, né? Aqui na página 28 vai falar do gnosticismo, uma das mais explanadas aqui, até porque a gente ouve muito falar sobre os gnósticos ali na palavra, tem bastantes textos, várias afirmações, então era uma corrente bastante forte naquele tempo, e as igrejas, né, que Paulo pregava também, ele combateu bastante, via muito essa forma de pensar. Né? Então,
etimologicamente, o gnosticismo origina-se do termo grego gnosis, que quer dizer conhecimento. Né? Para eles, Deus é tão bom que ele não poderia criar um mundo tão mau, né? Um mundo mau. Então, eles trazem essa ideia aqui, que Deus, o mundo não foi criado diretamente por Deus, mas ele é resultado de uma emanação, ou de várias emanações de Deus, que foi piorando, algumas emanações, uma pior que a outra, até chegar, né, no que a gente conhece no mundo, né? Porque é um mundo imperfeito, cheio de falhas, então não poderia ser uma criação direta de Deus. Até eu busquei ali depois a tradução, né? Emanação, então seria a mesma coisa que exalação, né? Procedência, processo no qual os seres particulares fluem de Deus. Então não seria uma criação. Eu pensei num exemplo, por exemplo, o perfume de uma flor, né? Ela exala aquele perfume sem uma ação propriamente dita, né? Então é quase isso, assim, Deus andando e vai fluindo as coisas e emanando, né? E essa emanação vai criando as coisas e cria uma coisa imperfeita, depois emana de novo, cria mais imperfeita, nessa lógica dele, mais imperfeita até o que a gente conhece, né? Então essa seria assim uma das bases ali do que eles falam. Então, no gnosticismo a matéria é má e o espírito é bom. A salvação é adquirida por meio do conhecimento. Então essa matéria que emanou de Deus, ela é má no seu todo, né? Porque ela é uma emanação de uma forma falha, né? das características de Deus. E eles dividem os homens em 3 grupos. Ali, né, a gente pode ver, pode ser horário, vai chegando. Os homens materiais, ali com a Maria. Os homens naturais e os espirituais, né? Então, os materiais estão lascados, né? Basicamente, sim, material, né? A palavra grega kirikoi, que significa material, eles são homens totalmente terrenos. Então, para esses caras, infelizmente, nada podia salvá-los, nada poderia, digamos assim, libertá-los dessa natureza terrena e eles estariam condenados. Então, né, esses homens deixariam de existir juntamente com a matéria e ponto. Então, acabou. Justamente quando viesse o fim do mundo, que a ideia deles aqui fala aqui da... Né, que eu vi que falava como é que eles acreditavam que nas chamas, alguma coisa fala ali, né? Depois da parede com calma. Mas diz então que esse homem natural, ele simplesmente não tem chance nenhuma de ser salvo. Basicamente, ele vai acabar com a matéria e ponto, né? Aí teria os homens naturais, né? Que vem da palavra grega psichikoi. Nossa, vou lá, enrolei a língua agora. Psichikoi. Tem algum alemão aí que eu acho que ia conseguir pronunciar melhor? É assim mesmo? Tem pouca consoante aí, né? Pra ser alemão, né? Tá, então a palavra psichikoi, né? Significa homem natural. Então eles comparam esses caras como se fossem os profetas do Antigo Testamento, seria um exemplo, né? Que eles até têm, né, uma certa intimidade, uma certa espiritualidade, mas faltaria para eles o conhecimento místico ali dos gnósticos, né? E dessa forma, então, eles seriam passíveis de redenção, ele fala, mas somente em níveis inferiores. Então é como se eles tivessem uma escala, eles não podiam ser totalmente redimidos, né? Então é tipo assim, fica no meio de uma meia boca. Pode ser redimido, mas nem no todo. Então ele fala do conhecimento, tem um quadrinho ali, quem quer ler para nós ali do conhecimento místico dos gnósticos? Página 28. O conhecimento místico dos gnósticos, segundo eles, tratava-se de uma iluminação dada pelo Ser Supremo através de uma introspecção interior. Esse conhecimento místico é o que lhes proporcionaria a salvação. Então, como falou, essas pessoas que eles entendiam, né, os antigos naturais, né, como seriam os profetas do Antigo Testamento, eles tinham um certo grau de espiritualidade, mas faltava para eles então essa iluminação, esse conhecimento místico que daria, né? Então, lhes proporcionaria essa salvação plena. E aí, a terceira classe de pessoas seriam os seres, então, os homens espirituais, né? Que vem da palavra grega pneumatikoi. Pneumatikoi. Vou chegar falando grego em casa hoje. Paz, senhor. Literalmente, né? Chega em casa falando grego. O cara diz assim, pô, parece que está falando grego.
Então isso era um grupo reduzido de pessoas, né, os quais viviam na esfera do conhecimento místico dos gnoses, né. Então esses sim, né, eram passíveis da redenção mais elevada, de grande glória, né, e eles podendo até ser reabsorvidos pelo próprio Deus. Então, tipo, é como assim, como a planta exala o perfume e depois ela traz de volta, né, para ela mesma. Eu imagino dessa maneira, que Deus exalou, né, como é que eu falei antes, a palavra emanou, né, emanou dele as coisas e chega um momento que ele traz de volta. Então, esses seres, essas pessoas que eram totalmente espirituais, que viviam, como fala ali nessa ideia de na luz, né, como é que diz ali tratava-se de uma iluminação dada pelo Ser Supremo. Então esses iluminados, né, eles tinham esse conhecimento que podiam até ser reabsorvidos pelo próprio Deus, né? Então essa seria a ideia deles desse ser. Quando ele recolhesse a si mesmo todas as suas emanações. Então, como a gente falou, ele emanaria e depois, num determinado momento, ele traria para ele de volta todas as suas emanações. Bom, então é fácil a gente observar ali, né, que uma das principais características do gnosticismo é que ela colocava condição. Então, quer dizer, os materiais ali não podem ser salvos. Não poderiam, de forma nenhuma, não tinham chance. Estavam lascados de fora. Os naturais, pouquíssimo, podia dar uma, né? E aí ele cria, então, ali uma limitação da salvação, que vai diretamente contra a palavra, né? Contra aquilo que Paulo pregava, que é o que a palavra nos diz, né? Que é uma enfática que todos os homens podem ser salvos. Que através de Cristo deu o poder para que todos, né, se arrependerem, possam ser salvos. Então bate justamente de frente com essa interpretação do gnosticismo, que criava então essa separação, quer dizer, não, você é natural, não pode ser salvo, não tem jeito. Ah, mas o que eu falo, não faz nada, tu é natural, pô, não tem como, né? Então isso vai justamente contra aquilo que a palavra nos ensina, né? Então Paulo, né, nas epístolas pastorais, ele faz essa enfática, né, sobre isso. Havendo então a negação direta, né, direta negação da noção gnóstica sobre a soterologia, né, que estuda o Espírito Santo ali sobre essa questão, a doutrina da salvação. Então vai totalmente contra, porque aí eu coloco uma condição. Então quer dizer que uma parte das pessoas não tem nenhuma possibilidade de serem salvas, já nascem condenadas, né? Ok? E olha que interessante, né? Ali no último parágrafozinho vai dizer assim, ó, eu sublinho aqui: os gnósticos não rejeitavam completamente a religião cristã, mas eles misturavam-na com filosofias humanas dos seus dias, corrompendo-as com ideias de filosofias pagãs. Às vezes isso é muito mais perigoso do que uma negação direta, né? Porque as pessoas acabam dando corda, vamos dizer assim, né? Acreditando, ouvindo e deixando aquilo, não faz sentido. Então eles não desprezavam no todo, digamos, conviviam com a ideia do cristianismo, até aceitavam, mas misturavam, faziam uma mistureba e juntavam, né? Então você imagina isso, né, que o Luiz falou, casava-se vamos pensar assim, né, uma pessoa gnóstica com uma pessoa cristã, né? Imagina só, né, a pessoa gnóstica ia aceitar, né, a religião, digamos assim, a questão do cristianismo, mas aí os filhos daqui a pouco iam induzir, né, essa mistura, seria, não, tá certo, o pai diz, mas assim, né? Então por isso que a gente vê isso, não é só uma questão do passado, nos nossos dias isso ainda acontece, né? Muitas vezes acontece isso de tem um membro da família que crê, outro não, né? E como às vezes isso cria confusão, né, para os filhos, né? Acaba gerando essa dificuldade. E aí vem a grande importância do que a gente falou de estimular os filhos a buscar por si um relacionamento com o Senhor e buscar por si o conhecimento da palavra, porque aí ele pode, né, com o seu livre-arbítrio, entender de uma forma mais clara sem ser necessariamente direcionado, né? Então os nossos filhos devem saber por que eles creem nas coisas, né? Não sei como nós em algum momento fomos, né? Mas por que isso? Não sei, porque meu pai me ensinou, né? Mas dá um porquê, né? Cabe a nós ensiná-los, né, o porquê das coisas. Amém? Então, alguém quer comentar alguma coisa? Fazer algum comentário a mais aí? Como vocês sabem, né, irmãos, eu não sou professor, então a gente vai tentando aqui, né?
pode me comparar aí com esse livro, por favor. A gente vai conversando um pouco, né? 1.3, então, o neoplatonismo. Tá? Então, o neoplatonismo foi idealizado por Plotino. Viu? Talvez aí a Plotter. Então, idealizado por Plotino. Ele era um seguidor das ideias de Platão, né? E para ele o espírito era inevitavelmente bom e o corpo inevitavelmente mau. Então, uma pessoa só seria redimida de fato quando ela morresse, né? Porque o corpo, né, ele era, não tinha como ser salvo nessa ideia, não podia ser uma pessoa boa. Enquanto eu estivesse vivo, né, tecnicamente ele seria mau. Bom, então, logo, né, ele fala no final, o ser somente chegaria ao estágio de perfeição quando o espírito se libertasse do corpo. Isso somente ocorreria com a morte. Né? Se a gente olhar de certa maneira, no todo, isso não está errado, né? Porque se a gente pensar, nós sabemos que nós somos pecadores. Cristo nos justifica, então nós somos justificados por meio dele, mas somos imperfeitos. Agora, aí se nós pensarmos Cristo, a pessoa de Cristo, contradisse isso, né? Que o Senhor Jesus foi perfeito em todo, sem pecado. Então, isso é a morte. Então, na verdade, a gente pode ver que em muitos momentos, muitas coisas elas se confundem, não são totalmente equivocadas, né? Tem uma certa coesão em algumas questões, mas foge de outras. Né? Epicurismo. Caramba, epicurismo. A designação do epicurismo é oriunda do nome de um filósofo chamado Epicuro. Né? Então, para ele, né, o bem, como ele definia, era o prazer ou então a ausência do sofrimento. Tá? Então, para ele, o bem se definia dessa forma, a ausência do sofrimento ou a felicidade. Como? Né? Era difícil você ser feliz o tempo inteiro, era difícil você ter uma felicidade plena. Então, ele pregava o seguinte, que a gente deveria se apegar nas coisas mais simples, aquelas felicidades do dia a dia, nas coisinhas menores, porque aí, com isso, seria muito mais fácil você ser feliz, né? Porque daí você não buscava prazeres ou algo complexo. Então, tudo que era mais... tinha uma visão simplista de buscar sempre os desejos mais simples que poderiam ser atendidos, e dessa forma, você teria prazer, felicidade, e logo seria, né, estaria no bem. Então, negação às coisas mais complexas. No que tange a ideia de Deus, foram os epicuristas que criaram a doutrina designada como deísmo. Também a gente estuda bastante, ouve bastante falar dos deístas, né? Eles ensinavam que um Deus qualquer, ou mesmo vários deuses, certo? Talvez existisse, mas eles diziam que eles não mantinham qualquer associação, ou seja, não tinham nada a ver com o que estava acontecendo na Terra, que eles não se preocupavam, né, nem em condenar ou em castigar, e muito menos em justificar qualquer ação de uma pessoa. Então, aquela visão de um Deus, né, que não é presente. Se ele existir, não estou dizendo nem que não exista, mas se existe, ele não está nem para nós. Né? O que acontece aqui, ele não está nem dando bola. Basicamente, isso era uma das questões. Logo, não havia qualquer preocupação da divindade com a redenção do homem. Né? Então, considerando a filosofia como medicina da alma, o epicurismo desprezava todo o conhecimento que não ajudasse o homem a libertar-se do medo, dos deuses e da morte. Né? Então, o conhecimento precisava libertar a pessoa do medo da morte, né, do medo de deuses, porque a gente, levando um pouco em conta aquele momento, né, se pregava muito essa questão do castigo divino, né, seja na cultura grega e em alguns momentos também na cultura cristã, né, mas principalmente na cultura grega, né. Então a gente vai ver lá que, por exemplo, a deusa de os navegadores, por exemplo, eles traziam, como a gente falou na aula anterior, né, eles traziam grandes oferendas, eles sustentavam, por exemplo, o templo de Diana, as prostitutas cerimoniais, né, acreditando que elas podiam interceder por eles. Então, existia um medo muito grande que os deuses se virassem contra eles, né, ou que castigassem. Então, se eles não adorassem, se eles não levassem oferendas, se eles não levassem ofertas, né, então tinha muito essa cultura também do medo, né, o medo dos deuses. Então, o epicurismo, nesse sentido, ele
condenava isso, né? Ele fazia que as pessoas não deviam ter medo dos deuses, porque os deuses não tinham nada a ver com o que acontecia, né? Que tinha nada a ver com coisa, e também não devia se ter medo da morte, né? Então isso explica o fato de alguns epicuristas chamarem o apóstolo Paulo de paroleiro, né? Quando ele começa a falar de Cristo, quando ele começa a falar, né, da palavra, esse paroleiro, vocês lembram dessa passagem? Né? Vai dizer, ali em Atos 17, 18, né? No original vai dizer, então, quem é esse paroleiro que tem que falar coisas que não, né, sem sentido? Tá? Ok? Perguntas, colocações, contribuições? Vamos ler ali Atos, só para a gente não ficar só na. Quem é Atos 17, 18. Alguém? Pode ler. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam que quer dizer esse paroleiro, e outros parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E aí o que acontece ali, se nós seguirmos, eles vão chamar ele, né? Levam ele para o Aerópago, que depois nós vamos ir lá, que é como se fosse um local onde eles faziam as discussões para ele falar, né? E aí Paulo, conhecedor, aí era importante, Paulo conhecia essa cultura, Paulo ele era de Tarso, Tarso tinha muito forte, né, as culturas gregas, depois a gente vai ver ele também comenta sobre isso. Então ele conhecia todo esse meio, sabia os dizeres, entendia de muitas coisas do que eles criam. E aí Paulo vai fazer aquela pregação muito falada, né? Que ele diz assim, então vendo essa estátua do Deus desconhecido, que vocês mesmos dizem que é um Deus que vocês não sabem, um Deus que existe, mas vocês não, né, não desconhecem, é desse Deus, né? Então ele usa a própria crença deles para enfatizar aquilo que ele vinha pregar, né? Então com sabedoria, ele vai falar sobre isso no versículo 23 em diante, né? Onde Paulo vai pregando, não era o que fala sobre isso, né? Então se usa disso, tá? Ok? Estoicismo. Nossa, né? Cada nome. Então, o fundador do estoicismo foi Zanão de Citium. Olha. Então, ele sustentava que o universo era rígido por uma razão absoluta, né? Então, aqui eu vou começar um pouquinho para ficar mais fácil. Zanão não admitia a ideia de um Deus pessoal, certo? Ele sustentava a ideia de um universo que era rígido por razão absoluta, né? Por uma razão absoluta. O desenvolvimento do mundo era governado, então, por um propósito progressivo. No estoicismo, o bem é a conformidade com a razão, certo? Então, basicamente, é uma crença racional. E aí também fala sobre esse, ali cita o mesmo texto de Paulo, né, de Atos 17, 18. O termo estoico, cita porque ele fala ali, né, falava dos dois, né? Quem leu ali falou sobre os profetas, alguns filósofos epicureus e estoicos, né? Então usam o mesmo termo, os dois estavam ali, né? Então o termo estoico deriva do grego stoa, que significa pórtico. Para os estoicos, o segredo da felicidade estava na obtenção, por meio da virtude, de um perfeito equilíbrio interior, capaz de permitir ao homem aceitar com a mesma serenidade a dor e o prazer, a virtude e o infortúnio, né? Então o cara ser manso, vamos dizer assim, né? Aceitar tudo numa boa, né? Tanto o prazer quanto a dor, tanto como dizer assim, né? a aventura como o infortúnio. Isso, de certa forma, se assimila um pouco, né, com aquilo que o próprio Senhor Jesus nos ensina, que até Paulo, né, fala muito, né? Eu sei ter muito, mas sei ter o pouco, né? Então, por isso, muitas vezes existia
era fácil, digamos assim, se desviar, porque muitas das coisas que se ensinavam dentro dessas culturas, elas tinham algumas verdades, alguns viés interessantes, e juntos se embutia as crenças erradas, né? Então acabavam manobrando de forma mais simples o povo. Então, quando a gente fala assim sobre isso, né, de aceitar, o próprio livro de Jó vai falar sobre isso, né? Se a gente pensar, grosso modo, quando Jó sofre tudo que acontece com ele, a esposa dele questiona, né? Amaldiçoa os teus demônios, tu estás louco, mulher? Tu aceitou tudo que era de bom e agora, quando está vindo a dificuldade, tu não quer aceitar, né? E só usando um exemplo, né? Mas de forma clara, né? O próprio Senhor Jesus diz, se der um tapa numa face, der outra, né? Se tem comunidade de uma milha, der duas. Então, de certa maneira, está falando, tinha por dentro dessas culturas também tinha uma série de elementos que traziam certa verdade, né? O estoicismo difundiu-se rapidamente na Grécia, havendo influído também em Roma. Então, ó, ele fala, né, que a cidade de Tarso, onde o apóstolo Paulo nasceu, ela era um dos grandes centros do estoicismo romano. Então, Paulo conhecia isso aí. Ó. E aí, um pouquinho abaixo, vai dizer então, que ele utilizava frequentemente essas expressões estoicas, né, que eram comumente ouvidas nas esquinas, nas praças, concorridas e nos mercados de Tarso. Então, ele usava esses simbolismos para, de uma certa maneira, conseguir chegar, ou seja, falar de maneira que o povo entendesse o que ele queria dizer. De forma nenhuma ele concordava, ou ele era adepto de qualquer coisa do gênero, mas ele se usava muitas vezes desses dizeres, dessas formas linguísticas que o povo usava no estoicismo para fazer com que eles ligassem o tico e o teco, né? E fizessem funcionar o negócio. Então, e se a gente for ver, né, o próprio Senhor Jesus, né, usou tanto de parábolas, né, então falava de uma forma que as pessoas conseguiam entender dentro da sua realidade. Um pouquinho abaixo, então, ele vai falar de alguns textos, né, que falam sobre as ilustrações, né, baseadas, que Paulo usou em várias vezes. Então, ele vai mencionar as ilustrações baseadas na luta e no boxe que Paulo empregou também são de natureza estoica. Então, fala de 2 ou 3 simbolismos na corrida, né, na corrida como prêmio à coroa, né, que seria os louros nas corridas lá, né, que eles faziam, e também a questão das lutas, enfim. Então, Paulo usa essas expressões, e aí a gente pode consultar. Vamos abrir. Uma pessoa abre 1 Coríntios 9, vamos ler aí do 24 ao 27, e outro, por favor, abra Filipenses 3, 13 e 14. Não tem muitos textos, então dá para a gente abrir, né, e fazer algumas citações, dá para a gente entender. Fechou? 1 Coríntios 9, 24 ao 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo venha de alguma maneira a ficar reprovado. Amém? Quem achou outro? Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado,